Quem aqui já ouviu falar da passagem de Jesus, da mulher cananeia ou mulher sírio-fenícia? Sou essa denominação não Raríssimos. É bem raro, uma passagem muito pouco conhecida, inclusive dentro do movimento católico e evangélico, protestante, também não é uma passagem muito estudada. E vocês vão entender o porquê. Ela é uma passagem, quando a gente lê, que era pequena, só naquela parte ali da leitura, ela não é só difícil, mas ela traz uma coisa que nos engana de primeira, assim, rapidão, e a gente fica equivocado na interpretação, assim, de cara. E se a gente não buscar uma ajuda, um auxílio, a gente interpreta de forma errada e a gente acredita que Jesus cometeu um grande erro nessa passagem. Então, por isso que quase ninguém vai nela, porque ela é difícil. É aquela do poço? Que começa falando do poço? Não é a do poço, aquela é a mulher samaritana. É outra mulher. A gente está falando passagem de bastantes mulheres, algumas vezes, porque a gente fez alguns estudos, com o pessoal da Comeúde, que é a Comunização de Mocidades Espíritas, com várias mulheres do Evangelho, e a gente percebeu que a gente estuda pouco, conhece poucas passagens, e como a gente vê, tem muitas anônimas, ela é outra anônima. Então vamos lá a passagem, devagarzinho, para a gente entender por que voz é essa. E partindo dali, Jesus e seus discípulos foi para a região de Tiro e Sidom. E chegando lá, veio uma mulher que havia saído daquelas cercanias gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não disse nenhuma palavra, ficou em silêncio. E então seus discípulos viraram para Jesus e disseram: despede-a, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E aí ele virou para essa mulher e disse: eu vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. E a mulher chegou, curvou-se, inclinou para ele e disse: Senhor, socorre-me. E então Jesus respondeu: não é bom tirar o pão dos filhos e dar ou lançar aos cachorrinhos. Aí a mulher respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E aí Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé, ser feito conforme a tua vontade. Vai, a tua filha está curada. Fim da passagem. Viu? Ela não é tão grande, É pequena. Mas vamos a alguns elementos. Primeiro, os personagens. Então tem uma mulher cananeia no Evangelho de Mateus, sírio-fenícia pelo Evangelho de Marcos. Por isso que tem os dois nomes. A região é a mesma. Tem os discípulos, não falam pais, mas possivelmente, muito provavelmente, João, Pedro e Tiago estavam entre esses discípulos, porque eles estavam em tudo quanto é passagem. Eles eram aquelas pessoas mais próximas de Jesus. E tem Jesus nessa passagem. Então, os três personagens principais. E de uma forma secundária, mas que é a que move toda a história, a filha da mulher, que não está, mas é por causa dela que a mulher está lá. Acontecem três coisas. A mulher fala que precisa de ajuda, depois ela fala de forma mais humilde, pedindo socorro, depois ela fala uma coisa extremamente surpreendente para todos, e então ela é socorrida. Os discípulos se movimentam apenas uma vez, que é mandar a mulher embora. Jesus tem três movimentos: um silêncio, depois de eu vim para eles, e depois ele fala: olha, não vim para você, e depois ele fala: olha, se depois de tudo que você diz, eu vou te atender. Então, na verdade, são 4 movimentos, certo? Só para a gente entender aqui uma analogia da passagem. O que está difícil? Em nenhuma outra passagem que a gente se lembre, Jesus diz não para alguém. Alguém chega a procurar e ele não cura. Nenhuma outra passagem. Nenhuma outra vez, em todos os 4
4 evangelhos, Jesus sai daquela região para ir fazer qualquer coisa fora daquela região, de toda a chamada Israel. E aí, para a gente entender geograficamente, Israel é a Judéia ao norte é a Galileia ao norte e a Judéia ao sul. Então, juntando ali as 12 tribos. Isso está acima da região. Então, se fosse assim, geograficamente entender, a gente está aqui em Uberlândia e a gente fala assim, nossa, estou com saudade de uma praia, já vai para Caldas Novas. A gente vai no sentido norte. A gente só sentido Goiás, Tocantins. Não precisa ser até Caldas, mas sentido, né? Para entender. Indo para o norte. E aí a gente fica pensando, nossa, que estranha essa passagem. Jesus então negou ajudar alguém? E aí, só entendendo todo o contexto, que não é pequeno, é muito grande, para a gente entender o que aconteceu nessa passagem. Mas o principal foco, porque são várias coisas que dá para a gente abordar, é perceber que houve uma voz, uma fala, uma insistência e persistência com humildade que conseguiu tocar o coração de Jesus. Então vamos começando assim. A passagem começa e partindo dali, é o comecinho do capítulo. E partindo dali significa que Jesus estava em um lugar antes e está em ação, em movimento o tempo todo. O que aconteceu antes para vir essa passagem? Os evangelistas, eles colocam tudo de uma forma proposital. Nenhuma passagem na Bíblia está ali solta de qualquer maneira. Pelo menos não no Novo Testamento. No Antigo Testamento há algumas controvérsias, mas no Novo Testamento o evangelista vai pensando, não, vou colocar isso aqui porque é importante as pessoas entenderem isso aqui. Então, o que foi dito antes? Jesus estava junto com seus discípulos e eles comeram. E aqueles fariseus, os famosos doutores da lei, os religiosos da época, que eram muito mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, vieram para tentar Jesus, falando, olha, se você fosse mestre mesmo, se você soubesse mesmo as coisas, né? Se você fosse de Deus, você saberia que os seus discípulos estão cometendo pecado, estão errando, porque eles não lavam as mãos antes de comer. Aí tem toda uma discussão sobre isso, que não é o nosso foco. Lá no finalzinho ele diz assim, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da boca do homem que torna impuro. Aí vem a passagem. Aí só um parêntese, muito importante. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de lavar as mãos de higiene, não. Não é. A gente precisa falar para você. Ele está falando o seguinte, existe um tipo de ritual, uma forma de lavar as mãos, num lugar específico, de um jeito específico, fazendo uma oração específica, que era o que os fariseus queriam. E Jesus está falando, olha, isso não é mais importante do que o que a gente fala e o que a gente pratica. Eu não estou falando de higiene, é importante pensar sobre isso. Bom, e voltando para a passagem. Ele acaba de dizer, não é o que entra pela boca do homem, o que sai que importa, e partindo dali vai para a região de Sidom. Opa, parece que a gente já tem alguma coisa que significa que o que eu falo é muito mais importante do que eu ponho para dentro, porque isso ficará demonstrando que o meu coração nesse instante está trazendo aquilo como uma verdade minha. E isso irá ressoar por muito tempo em reencarnações. Concorda? Fez sentido? E partindo dali foi para regiões de Tiro e Sidom. Por que falaria região? Não é toda hora que fala região. Por que falar esse nome? Tiro significa caça. Sidom significa poder. Então Jesus, partindo dali, ele foi em busca, em procura de um poder. E poder não é mágica do Harry Potter, não é do martelo do Thor, não é esse tipo de poder. Poder é, eu posso pegar essa garrafa ou eu não posso, porque eu tenho capacidade, eu tenho força, eu tenho mão, eu tenho capacidade de fazer isso. Poder é de poder fazer. Então ele foi em busca de um poder. E aí, depois desse poder, então veio uma mulher cananeia. Opa, parece que ele estava procurando ela. E ele queria dar lição em alguém.
Será em quem que ele queria? Quando a mulher faz um grito, ele fica em silêncio. Isso demonstra que a lição não era para a mulher, porque ele já conhecia. A lição era para os discípulos. E por que ele queria dar um tipo de lição nessas dos discípulos? Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio e em Levíticos, são os primeiros 5 livros da Bíblia, está escrito que você deve dar hospitalidade ao forasteiro, ao estrangeiro. Significa que o estrangeiro chega, você fala: olá, tudo bem, seja bem-vindo, entra na minha casa. Você está com fome, não trouxe alimento? Come da minha comida, não tem onde dormir? Pode dormir aqui na minha casa. E receber, há uma hospitalidade para receber. Não tinha chuveiro na época, então se lavava os pés. E aí então, como isso não estava mais acontecendo, porque o povo hebreu / judeu haviam sido escravizados por vários povos, pelos egípcios, pelos babilônios, pelos assírios, pelos sírios, pelos persas, etc. Ao redor ali, todo mundo já havia escravizado esse povo. Ora eram só os judeus ao sul, ora era apenas os nazarenos, os samaritanos, etc. Porque eram 12 tribos, né? Ora era uma tribo, ora eram as 12, ora eram 5, ora eram 4. Isso, com o passar dos séculos, fizeram com que os hebreus / judeus ficassem com muito ódio das pessoas de fora do povo deles. E começaram a pôr um apelido nessas pessoas. Quem gosta de futebol vai perceber que se você torce para o Corinthians e vai ter um jogo com o Palmeiras, você solta uns apelidinhos nada muito bons em relação aos palmeirenses. Se você é flamenguista e vai jogar contra o Vasco, você não fala, chama um vascaíno e fala: ô meu amigão, tudo bem? Geralmente são apelidos ruins. O apelido que o judeu, hebreu, falava para os estrangeiros era cão. Cão maldito. E porque para os judeus, hebreus, eles eram um ser carnicento, eram um ser nojento, porque eles viam animais mortos e comiam. Então, o hebreu tinha nojo de cachorro, não gostava. Sério, eu sei que isso é chocante para nós que adoramos pets, mas naquela época era assim. E então, ao chamar de cão, era uma forma que já expressava um ódio entre povos diferentes. Agora a gente entendeu todo o contexto. Agora vamos ver o contexto da mulher. A mulher, segundo o Evangelho de Marcos, era grega. Então ela não era, pelo menos ao que tudo indica, judia. Ela era grega de nascimento. Mas ela havia afastado ali, ela não vivia naquela cercania. Mas ela cresceu, nasceu ali, foi criada ali. Não se sabe se ela vivia. Mas ela demonstra que ela conhece Jesus. Porque ela grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E parece que para nós hoje é normal essa fala. Mas Jesus é só no nosso idioma. No idioma dele significa salvação ou salvador. Salvador, filho de Davi. O que ela está falando é: eu te reconheço, eu sei quem você é. Filho de Davi é uma expressão idiomática que significa: você é o Messias que os antigos profetas disseram que iria vir e que era capaz de fazer grandes coisas. Só nessa frase, Jesus, filho de Davi, ela diz tudo isso. Então, eu te identifico. Então, o que Jesus estava buscando, ele encontrou. Mas o poder, será que ela tem o poder necessário? Então ele faz silêncio. O silêncio é: vamos ver se os meus discípulos vão agir diferente do que o povo hebreu / judeu tem agido esse tempo todo. Isso está na Bíblia? Isso não está. Isso é uma coisa fácil de interpretar? Não é. Aí a gente precisa muito da doutrina espírita. Quando a gente vai no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, ele vai revelar que houve um momento no sistema de Capela, que um dos planetas do sistema de Capela, então não é o planeta de Capela, igual a gente chama, um dos planetas, estava passando por uma transição para o mundo de regeneração e vários milhões saíram desse planeta e vieram para o planeta Terra, viver aqui uma nova experiência para poder aprender lições que não aprenderam lá.
que é chamado de vez em quando por degredo. Mas eu gosto mais das palavras do Kardec. Imigração de almas. Então, algumas almas vieram de lá para cá. Vieram 4 grandes grupos. E desses 4, o grupo judeu, barra hebreu, por isso que a gente está insistindo no barra, porque os 2 nomes é bem difícil de explicar o porquê, mas vamos tocar o barco. Judeu barra hebreu era o povo mais pronto e preparado para a mensagem do Deus único, do Deus unidade, do apenas um Deus, em um mundo de grande maioria politeísta, de vários deuses, mas era o povo mais exclusivista, mais egoísta, que só queria conviver consigo mesmo. Então Jesus resolve encarnar entre eles, porque eles tinham o germe do Deus único, mas eram os que mais precisavam de caridade e humildade. Voltemos para a nossa passagem. Então, por que Jesus está ali e está vendo se os discípulos aprenderam diferente? Porque ele conhece o povo. Só que quem são esses discípulos? Os que já viram fazer cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, morto reviver, etc. Então aqui Jesus está esperando que depois de tudo aquilo que aconteceu, não todos os feitos, mas muitos dos feitos que aconteceram, eles tenham pelo menos uma posição diferente. E qual que é a posição deles? Senhor, manda ele embora. Está gritando atrás da gente. Ou seja, eles perpetuam, continuam a mesma coisa que todo o povo. Aí vem a lição de uma forma interpretativa, que é uma forma de profecia. Os profetas falavam e às vezes eles representavam. Aí aqui vai uma representação física de como se deve portar. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa parte. E aí, nesse momento, ele faz o silêncio, aí ele diz: não é bom tirar o pão dos filhos. Ou, no Evangelho de Marcos, não é bom, antes de saciar os filhos, tirar o pão deles. E aí vamos entender que quando ele fala pão, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. E ele vem falar que a ovelha é aquela que, ao ouvir a voz, entende, compreende, porque a ovelha, ela chega próximo do pastor e faz carinho. A ovelha às vezes é tão curiosa quanto o cachorro. Opa! Então tem cachorro e tem ovelha na história. Não é à toa. Não é à toa. E aí então, quando ele fala tirar o pão, olha, eu vim para esse povo e eu preciso estar integralmente no meio deles para pegar a mensagem. Você viu o que acabou de acontecer? Eles estão te mandando eu mandar você embora. Não era para isso acontecer agora. Eles viram tantas coisas que eu fiz e agiram exatamente como os nossos irmãos. Não era para acontecer. Então eu preciso continuar dedicando para que essa mensagem fique cravada no coração deles com muito fervor, para que isso possa esparramar para o mundo. Porque depois a gente vai ver que essa missão de levar a mensagem para os outros é para o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo. Porque até então é entre os hebreus e os judeus que a mensagem é mais dita e ouvida. E aí quando ele fala dar aos cachorrinhos, ele está tirando a mulher da posição de cão maldito, porque está no diminutivo mesmo, e elevando ela um pouco, trazendo um pouco de carinho para isso, para ver se toca o coração dos discípulos, e para ver se ela não fica assim, não se sinta tão mal, né, com essa fala que está vindo através dos séculos. Só que ela, com muita humildade, diz: sim, Senhor. E aí a resposta dela só faz sentido porque ela era grega, e os gregos adoravam cachorro. Os gregos eram igual a nós, adoravam pet dentro de casa. Tanto é que 300, 400 anos antes, o próprio Alexandre o Grande, famoso conquistador, em uma das batalhas, um dos seus cachorros morreu e ele ficou bravo demais e ganhou a batalha porque ele mataram o cachorro dele. Quem já viu, quem gosta de cinema assistiu o filme com o Keanu Reeves, que mata o cachorro dele e volta vingando, isso não saiu do nada não, né? É baseado na história do Alexandre o Grande.
E aí quando ela percebe que na casa dela, quando ela come tudo que cai no chão, não sei se é assim na casa de vocês, né? Em casa o pet que tem lá, não precisa nem cair do chão não, ele fica pegando um boi desse tamanho pedindo. Se for cheiro bom então, nossa, você não vai dar um pedaço aí não? Mas caiu no chão, se você não correr já era. Nossa, não pode comer isso e já foi embora. Já era. Então ela percebia que isso acontecia, aí ela solta essa frase. Os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa de seus senhores. Aí por que essa voz ressoa na alma do cachorrinho? Porque Jesus acabou de falar que não é bom tirar o pão. É tudo. Ela falou assim, mas eu não preciso de tudo. Eu preciso só de migalhas. O pouquinho que você tem para dar vai ser suficiente para curar a minha filha que está lá longe, lá em casa. É muita coisa que ela falou. Eles precisam do pão todo? Eu não preciso. Me dá a migalha. Por isso que ele fala assim, ó mulher, grande a tua fé, seja feita conforme a tua vontade, ou como tu desejas, dependendo da tradução. Vá, tua filha está curada. Nós já paramos para pensar que, vez ou outra, as circunstâncias que estão ao nosso redor, às vezes não estão muito boas, são migalhas de Deus para deixar até nós, para nos ensinar alguma coisa. E às vezes a gente não percebeu que era uma migalha. Não tinha visto isso lá. Por isso que ela é uma passagem difícil e ninguém gosta de abordar. Ela é difícil mesmo. Uma migalha. Pouquíssimas migalhas são suficientes para essa mulher. E antes de ir para a parte lá mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, que parece que o Kardec entendia isso. Parece. Eu tenho suspeitas. Se ele não entendia os espíritos que existiam, ele entendia. Eu queria dar uma dele também, antes que vai atrapalhar a sua Não, mas essa explicação sua de que realmente, depois você contextualizou, eu lembrei dessa passagem. Realmente a gente fica assim pensando o que ele chama ela de cão, né? Entendido chama ela de cão. E realmente simpática. Agora, essa sua explicação do preâmbulo anterior, a gente entende porque o contexto histórico. Foi bom isso aí. Obrigado, que bom que fez sentido, 100%. Então, antes da gente ir para Kardec, parecendo que ele leu e entendeu essa passagem lá em 1860, mais ou menos, a gente vai ver aqui um pequeno detalhe ainda da passagem dentro de nós. Dentro de nós? Ora, imagina que dentro de nós tem uma multidão, que nós reencarnamos muitas vezes em vários lugares, talvez em outros planetas, em outras pairagens, de outras formas. Então tem uma multidão. Então dentro de nós tem uma mulher cananeia pedindo para auxiliar a filha endemoniada, que está com uma obsessão severa. Existem aquela parte do, nossa, larga de mão disso, larga para lá. E existe aquela parte que, peraí, deixa eu ver direitinho se eu vou ajudar ou não vou, e ajuda. Tudo isso dentro de nós. Não existe? A legião, né? A legião. Nós temos então o que Kardec vai chamar de centelha divina, que o Jonas de Anjos vai chamar de Cristo interior, que é a nossa parte do self, aquela busca que aspira o melhor de nós. Existe aquelas nossas vontades e desejos, que o Kardec no livro A Gênese, ele vai falar que a felicidade ou infelicidade depende apenas e exclusivamente de nós, mas devido à nossa falta de vontade, é com que nós postergamos, adiamos que essa felicidade chegue ou não até nós. Porque nós somos movidos pela vontade nossa e não por nada externo, que nem Deus, nem Jesus, nem Espírito Superior nenhum agride essa nossa vontade. Por isso que Jesus, quando alguém chegava, falava assim, o que é isso que eu faço? Porque eu sei que você está cego, mas você não quer ver, você quer outra coisa. Eu preciso saber se você sabe o que você quer. Então essa vontade é esse movimento da mulher cananeia. E esse Jesus interno, que muitas vezes fica esperando e aguardando o momento,
Ele só atende quando tudo isso está pronto para poder fazer. Nós não somos muito assim, espíritas. Não, peraí, quando você tal coisa, eu preciso saber, preciso entender. Se eu não entender, para mim não serve. Foi de qualquer jeito, não serve. Então, para a gente entender profundamente, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas. O Kardec escolhe uma outra passagem, mas aí vem depois o item, o poder da fé. E aí o Kardec traz isso aqui para a gente. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Não parece que leu, gente? A fé robusta, Jesus, ó filho de Davi, dá a perseverança, socorre-me, sim Senhor, mas alimenta das migalhas, a energia e os recursos, nossa, até a capacidade de pensar. Como que eu vou fazer? Ele já falou não para mim 2 vezes. Os discípulos já me mandou embora. O que eu vou fazer? Os recursos para que façam que vençam os obstáculos. Assim nas pequenas como nas grandes coisas. Aí agora vamos pensar no lugar. Ela era uma mulher. Numa região completamente patriarcal e machista. Ela nem podia estar sozinha. Ela nem podia aproximar de um homem sem ter um homem próximo a ela. Isso só aconteceu porque estava fora da cercania. Se estivesse lá dentro, corria o risco dela ser apedrejada. E ela chega e insiste e persiste. E de uma forma raciocinada. Ela não ficou só lamentando, nossa, mas precisa, minha filha... Não. O que veio para mim? Não posso tirar o pão e dar para os cachorrinhos. O que eu vou fazer com isso? É verdade, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Fé raciocinada. O que veio, ela aproveitou e teve o seu pedido atendido. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários. Então, por que muitas vezes, no nosso tipo de fé, qualquer coisinha arranca fora, né? Você fica assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, a espiritualidade superior existe, sim. Aí de repente você vê uma catástrofe em algum lugar, aí você fica, será que existe mesmo? Fé vacilante. Fé vacilante. Que é muito parecido com a nossa. Vez ou outra a gente dá uma tropeçada, né? E aí por isso que às vezes, muitas vezes, a gente não consegue obter a fortaleza que a gente gostaria. E aí continua Kardec. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Porque a fé sincera é sempre calma. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Significa que, quanto mais eu vou em busca das coisas que trazem violência interna, mais longe eu estou da fé. E é por isso que ela fica fraca. Nossa, faz todo sentido, gente. A gente vai na rede social e vê coisas ruins, negativas. É morte, é roubo, é assassinato, é corrupção. E a gente vai pensando, não, está errado, está errado. De repente, realmente, a gente desacredita de Deus. Alguém chega aqui e fala assim, nossa, Deus está no leme conduzindo o planeta Terra. Aí lá no fundo ele está assim, está nada. Está não, você está enganado. Deus deve estar preocupado com outras coisas muito mais importantes. Com isso aqui não está. Do jeito que está aí o mundo, esse vacilar de fé é pelo que as coisas que a gente alimenta. São as migalhas que a gente não pega. Ao invés de ser as migalhas do Senhor, a gente está pegando migalhas de outro tipo de Senhor, que é violento, que é ruim, que é negativo. O poder da fé se demonstra de modo... Aqui, o Kardec chega a explicar para nós como Jesus consegue curar de longe e como o poder dessa mulher consegue atingir tão grandemente Jesus e os discípulos. E aqui é um pouco mais técnico, mas a doutrina espírita nos explica.
profundamente isso no livro Gênesis. Mas é importante a gente pensar sobre isso. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Nossa, falou grego agora para nós. Lá no livro Gênesis tem um capítulo chamado Os Fluidos, que vem antes dos milagres de Jesus. Opa! Esse negócio de Jesus curar uma mulher de novo parece um milagre. Exatamente. E lá o Kardec vai nos explicar que nós somos formados de fluido, vamos trocar fluido por energia, de energia física, que no tempo de Kardec ele não sabia, ainda não tinha esse conhecimento, mas nós somos formados de elétrons, prótons e nêutrons, vários átomos, que isso vai ficando de tal maneira assim, mexendo da energia, que dá a impressão que tudo isso é sólido. Mas se a gente pegar o microscópio eletrônico, vai ver que está tudo em movimento, não está parado igual eu estou enxergando, é em movimento, tudo é movimento o tempo todo, gerando um grande campo de energia. Quanto mais superior o espírito, maior capacidade de manipular essa energia tem. E aí diz Kardec, nesse capítulo, os fluidos da Gênesis, que Jesus, ao encarnar na Terra, ele busca os fluidos mais sutis do planeta, assim faz com que ele tenha a capacidade de movimentar, manipular todos esses elementos, só com o seu pensamento. Porque se fosse para dizer que Jesus era um médium, ele seria o médium de Deus. Palavras de Kardec. Então, pera. Isso ele enquanto é encarnado. E enquanto desencarnado, muda alguma coisa? Não muda. Agora a gente está entendendo que essa voz pode ser a minha. E eu posso falar assim, Senhor, não estou dando conta sozinho. Me ajuda aí. Sabe essa pessoa difícil aqui que está do meu lado? O filho, mãe, pai, vô, vó, esposa, marido, não sei. Né? Cada um tem o seu, ou os seus. Não estou dando conta sozinho, me ajuda. Me ajuda a lidar. Não é tolerar. Tolerar, uma hora a panela explode. Me ensina como lidar. Percebeu que a mulher ela teve a capacidade pela fé de lidar com a situação difícil? Sim, Senhor, porque ela entendeu como funcionava a dinâmica. Isso só acontece com uma auto-observação, com a autoanálise de nós mesmos, para compreender o que a gente tem de forte em nós e de fraco em nós, utilizando as palavras do Kardec. E se eu entendo e aquela situação eu ainda não consigo lidar, eu vou distanciar um pouco mais para olhar de longe para ver se eu consigo lidar de uma outra forma. Bom, se eu já consigo, eu vou aproximar e lidar da melhor maneira possível. Eu vou fazendo essa análise. Percebem? Por que era importante entender como funciona? Porque aqui a gente está lembrando que nós estamos falando do poder de Jesus. Nós não temos um Cristo interno que um dia será um anjo e depois se tornará um Cristo. A gente não aprende isso na doutrina espírita? Sim. Né? Do átomo ao arcanjo, eis aí a grande revelação espírita. O progresso, conforme chama Kardec, né? Que o André Luiz passa a chamar de evolução. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios ou milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. E por que a gente está falando dessa parte mais técnica? Porque vez ou outra a gente vê na televisão ou conhece alguém que procurou um médium de cura muito poderoso e conseguiu uma cura e a gente fica assim, nossa, aquele ali deve ser um enviado de Deus, um missionário gigantesco. E não, ele tem uma capacidade que nós temos. Nós precisamos aprender a desenvolver isso em nós, pelo menos para as nossas situações, de capacidade de lidar com aquela situação difícil. Eu sei que não é fácil.
Em verdade, não é fácil no dia a dia, através de todas as dificuldades que a gente tem. Mas se temos as ferramentas, se temos a instrução e o auxílio, por que não tentar agora? Se a gente não conseguir hoje nem amanhã, nós já estaremos preparados, melhor preparados, para outra reencarnação poder manipular melhor esses elementos em prol de nós e do próximo. Porque se a gente estiver num avião e começar a cair, a gente não põe primeiro a máscara de oxigênio em nós, para depois pôr nos outros. A gente precisa se fortalecer para ajudar melhor. Então, a gente tem a missão de ajudar as pessoas, mas precisamos nos fortalecer para ajudar conforme elas necessitam. E só através da fé, da humildade e da muita persistência que a gente consegue ter as ferramentas necessárias para conseguir isso. Sair mais forte de uma dificuldade, sair mais forte de uma vicissitude, sair mais forte daquilo que parecia que nunca ia acabar, e através disso nós iremos ajudar todo mundo. Porque quando eu me transformo, eu consequentemente transformo o mundo todo. Porque se eu sou menos um rebelde no mundo, é menos um para fazer Jesus se preocupar comigo. E uma ferramenta que Jesus possa contar. É mais um para ajudar. Percebe que a gente muda o mundo todo quando transforma? O mundo todo quando a gente transforma. Por isso que quando a gente ouve grandes almas, a gente fala, nossa, como essa pessoa conseguiu abarcar tantos. Como um Chico Xavier no dia do seu desencarne. Mesmo com a grande festa de ganhar um pentacampeonato mundial de futebol, que é o país de futebol, que é o Brasil, conseguiu ter tanta gente olhando e falando, nossa, esse homem era bom. Você escutar padre, ele era um verdadeiro cristão. Você escutar pastor, esse era um verdadeiro cristão. Por quê? Porque os seus atos respondem por si. Uma pessoa que foi se transformando em uma outra gradativamente no decorrer da sua reencarnação. Porque nós temos a tendência a pensar que Chico Xavier veio pronto. E se a gente pegar qualquer biografia dele, a gente vai ver que não. Chico Xavier ficou com raiva muitas vezes. Chico Xavier chorou. Chico Xavier se equivocou várias vezes. Mas com cada engano que ele teve, ele saiu desse engano melhor, transformado. E essa é a nossa missão. É nos transformar através dos nossos enganos. Que no nosso caso não é muito engano, é erro mesmo. Né? Não um tropecinho, tropeção dos grandes. Dele era um petitinho, nós somos grandão. Então, é sair disso assim, olha só, danada dessa pedra, tropecei nela pela 1000ª vez, mas na próxima você vai ver se eu não vou desviar de você. É isso. Ao tentar fazer isso, ao buscar esse poder, a gente vai de tentativa em tentativa até acertar. A partir do momento que a gente acertar, a gente vai estar mais preparado para a próxima vez. Essa é a ideia da voz que ressoa. E que isso comove Jesus. E por que o comover Jesus para encerrar? Conta-se que Eurípides Bassanufo, num certo momento, estava em desdobramento e foi pairando, né, subindo as esferas, afastando um pouquinho do planeta Terra. De repente ele encontra um homem, aproxima e vê que esse homem é Jesus. E ele vai olhando assim, né? Nossa, Jesus, né? Adorando, e percebe que Jesus está chorando. E ele aproxima e faz o que qualquer um de nós faria. Acha que sabe o que está acontecendo. Nossa, Senhor, choras pelos descrentes do mundo, por aqueles que não creem? E Jesus, não. Muito pelo contrário. Eu choro pelos que acreditam, mas não praticam, não fazem aquilo que acreditam. Isso é o que comove Jesus, a voz daquela que aproxima. Quando Eurípides Bassanufo volta, diz que ele trabalhou sem cessar até o último dia de suas vidas, no sentido de trabalhar em prol de si próprio, do seu melhoramento,
e daqueles que ele podia atender, que ele podia transformar na vida. Esse é o objetivo. Por isso que essa vozinha não para, não cessa na nossa mente. Pode tudo estar muito ruim, ou pode tudo estar muito bom, vem a vozinha, opa, olha eu aqui, olha eu de novo, buscando pelo seu poder de transformação sua e do próximo. Muito obrigado. Uma boa noite. Graças a você.